17º dia. Vida, morte e ressurreição de Cristo. Cada dia estamos envolvidos numa guerra e não há como ficar neutro. Estamos com o bem ou com o mal em cada pensamento ou ação. As perguntas a serem feitas são: o que devo fazer para estar sempre do lado bem? Qual é o ideal do Pai para a minha vida nas próximas 24 horas? Na jornada de hoje, vamos buscar a resposta para essas e outras preocupações, estudando a vida, morte e ressurreição de Cristo. A forma como Cristo viveu revela como o Pai quer que eu viva hoje. Por meio de sua morte, o Salvador provê libertação para o pecado em todas as suas manifestações. Ele pagou tudo o que a justiça requeria. Pela ressurreição, venceu a morte e se tornou vencedor da confederação das forças do mal e estendeu os benefícios de sua vitória a todos os seus filhos. A vida de Cristo, exemplo e inspiração. Pedro viveu junto de Jesus durante todo o seu ministério público e o acompanhou nas mais diferentes situações. Veja o testemunho dele. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2, 21, 23. Cristo veio como o segundo Adão, se revestiu da humanidade e decidiu não usar seus poderes divinos ao enfrentar as dificuldades e tentações enquanto aqui viveu. Como homem, teve fome e sede, sentiu frio, cansaço, tristeza e até chorou, mas nunca deu lugar ao diabo, nem jamais cedeu em nenhum momento às tentações. Não houve nenhuma mancha de pecado em sua vida. Jesus vivia na presença do Pai em comunhão e obediência, desde a primeira até a última hora do dia. Ele próprio afirmou: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. João 15:10. Seus acusadores buscavam uma forma de acusá-lo, mas ele os desafiava dizendo: quem dentre vós me convence de pecado? João 8:46. Tinha infinito poder só porque era perfeitamente obediente à vontade de seu Pai. O segundo Adão resistiu ao embate da prova e tentação para que pudesse tornar-se o proprietário de toda a humanidade. Mensagens Escolhidas, página 141. Jesus veio para mostrar como o Pai queria que Adão vivesse e como gostaria que nós vivêssemos. Como não há desculpa para o pecado de Adão, também não há para o nosso. A palavra profética diz: Cristo foi tentado por Satanás de maneira 100 vezes mais severa do que Adão, e sob circunstâncias cada vez mais difíceis. O enganador apresentou-se como anjo de luz, mas Cristo lhe resistiu às tentações. Redimiu a queda infeliz de Adão e salvou o mundo. Cristo assumiu nossa natureza humana e viveu nossa vida para mostrar-nos que podemos ser semelhantes a Ele. Antes de continuar, medite e ore a respeito da seguinte mensagem. A despeito de nossa corrupção humana, quando nos submetemos a Cristo, nosso coração se une ao seu coração. Nossa vontade emerge em sua vontade. Nossa mente se torna uma com a sua mente. Nossos pensamentos são levados cativos a Ele. Vivemos sua vida. Somos cobertos com o manto da sua justiça. Quando Deus contempla o crente e penitente pecador, Ele não vê a nudez e deformidade do pecado, e sim o manto da justiça formado pela perfeita obediência de Cristo à santa lei. Ninguém pode ser verdadeiramente justo se não estiver sob a proteção desse manto. Nisto cremos, página 144. Pela sua morte, resgate e salvação. Na cruz, Cristo uniu e resgatou a raça humana. Pelo seu sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9:12.
Cristo invadiu a fortaleza do império das trevas e nos resgatou definitivamente para seu reino. O apóstolo Paulo registrou assim esse resgate. Nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Colossenses 1,13. Aqueles que não tinham esperança viram a luz e a salvação. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Efésios 2, 12, 13 e 19. Todos fomos unidos na dádiva da cruz. A morte que era nossa, ele a levou sobre si, e a vida que era dele passou a ser nossa. Mas o ser humano deve fazer sua parte, crer e receber diariamente o Filho como Salvador e Justificador, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E ainda acrescenta o apóstolo João, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. 1 João 5, 11 e 12. O inimigo agora não tem mais nenhum direito sobre aqueles que creem em Cristo. Nem mesmo a morte pode separar o crente de seu Salvador. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, 25, 26. Por sua ressurreição, vitória sobre o império da morte. A ressurreição era o tema central da pregação dos apóstolos. O Cristo que fora morto, mas que ressuscitara vitorioso sobre a morte e sobre o império do mal, voltaria outra vez e tiraria os mortos do sepulcro, concedendo-lhes a vida eterna. Essa pregação mexia diretamente com o ódio de Satanás e seus seguidores. Já imaginou a segunda vinda sem a ressurreição? Satanás tem buscado cegar a humanidade sobre isso, com a doutrina da imortalidade. Se por ocasião da morte a alma entrava na felicidade ou desdita eternas, onde a necessidade de ressurreição para os míseros corpos que se reduzem a pó? Paulo destacou a relevância dessa doutrina com as seguintes palavras: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 13 e 20. É impossível alguém crer em Cristo e não acreditar na doutrina da ressurreição. Ao concluir, gostaria que imaginasse como será o momento da ressurreição, quando abraçaremos nossos entes queridos que morreram em Cristo. Em oração, medite nas palavras de Paulo. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Que convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus,
que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 51, 57. Para refletir. O que Cristo tem reservado para nós é glorioso e inimaginável. Que nenhum de nós fique fora da vida eterna. O desafio para nós hoje é dado pelo apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. De que forma isto pode melhorar a sua vida hoje? Ore e pense nisso nas próximas 24 horas. Se você gostou da mensagem desta audioapostila para as 40 madrugadas de caminhada com Cristo e deseja obter mais informações ou descobrir um dos nossos locais de reunião próximo à sua residência, acesse o site www.esperança.com.br. Esperança sem o cedilha. Deus tem um grande plano e muito especial para a sua vida. Conheça-o e você será muito mais feliz. Senhor nosso Deus, obrigado por mais este dia que o Senhor concede para estar conosco. Que possamos ter a felicidade de mostrá-lo para todos aqueles que estiverem ao nosso lado. Dirija os nossos passos, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.